Bem, eu estou aqui na USP para poder fechar a nossa blogagem coletiva, A Infância Sem Racismo, com o professor Denis Oliveira, da USP, coordenador de CELAC e membro do Núcleo de Estudos Interdisciplinares do Negro Brasileiro. Denis, eu queria aproveitar a honra de ter a oportunidade de falar com você. Não, é minha. E te perguntar, fazer duas perguntinhas para a gente finalizar a nossa blogagem. A primeira é: como uma mãe pode ensinar um filho a respeitar o diferente? Primeiro assim, ela tem que fazer o filho dela, criança, filho ou filha dela, né, entender que as crianças não são iguais, são diferentes, né, que o jeito dela ser, né, como ela é, os valores que ela tem não são os únicos possíveis, né, e que todo mundo, qualquer pessoa, ela tem direito de expressar-se da forma que acha mais interessante, expressar-se, de ser como é, e assim por diante, né. Entender que o diferente, inclusive, mais do que um perigo, o diferente pode ser uma forma de você conhecer mais, entender mais, aumentar seu conhecimento e tudo isso, né. É muito interessante isso, assim, porque as culturas de matriz africana, elas têm uma coisa muito interessante, que o diferente para elas é uma possibilidade de conhecer, né, e não um perigo para que você é, como acontece muitas vezes em algumas culturas ocidentais. E a gente sabe que direitos humanos demanda muita questão das políticas públicas. Sim. Mas qual que é o papel da família para que essas oportunidades sejam iguais? Olha, aí é o seguinte, primeiro você tem que trabalhar com a ideia da não violência, né? Quando eu digo não violência, não é que a violência ela não é uma coisa que pode acontecer, né? Primeiramente assim, a gente tem que, é difícil para a gente como pai fazer isso, né? Mas é necessário que a gente conscientize nossos filhos e filhas que o mundo é injusto, né? Que o mundo é injusto, que o mundo tem problemas, né? E que se ele é injusto, se tem esse problema, depende da nossa ação para ele melhorar. A primeira coisa é isso. Mas aí quando a gente fala que o mundo é injusto, e a gente está falando muito da primeira infância, geralmente a blogueira mãe, é aquela que tem bebê, Isso. que ainda está com 2, 3 anos, ou ainda não chegou aos seus 7 anos. Certo. Né? E a primeira infância, pelo menos eu tenho a sensação de que trazer um mundo é bom para que ele tenha segurança, é muito importante. Até que ponto a gente pode mostrar que é injusto para uma primeira infância? Você acha que já é um momento? Eu acho tem que um sim. momento Não, certo? tem formas e formas, é claro, né? Você vai entender o momento, né? Como fazer isso, né? Mas assim, essa passagem da criança, assim, quando vai discutir direitos humanos, a diferença, é o momento que a criança começa a socializar, né? Ela vai sair daquele mundo próprio dela, da família, e vai se deparar com um mundo diferente, né? Então essa coisa é muito complicada, que para a criança é evidente, né? Para ela, a primeira referência que ela tem é a família dela. Sim. Aquilo ali, o pai, a mãe, os irmãos. Deveria ser, né? Porque às vezes é a escola, é o mas a escola vai para a escola está socializando, né? Quando ela sai desse mundo mais familiar para fora, que é a escola e tal, né? A referência que ela tem é essa convivência que ela tem internamente, né? E aí, esse é um choque que vai ter, né? Muitas vezes os pais não estão preparados, o que eles fazem muitas vezes, né? Então pega recolhe novamente, não fica aqui. Não vai para o mundo, o mundo é muito cruel, não vai para lá, né? E não adianta fazer isso, né? Não adianta por duas razões. Primeiramente, assim, que ela vai ter que viver o mundo como ele é em frente de papo, não tem jeito, né? E segundo, que ela tem acesso a um mundo de informações muito grande que muitas vezes a gente não controla, né? Ela está vendo na televisão, está vendo na internet, não tem jeito, ela vai ter acesso a esse tipo de coisa, né? E o maior problema que nós temos é que existe hoje uma disseminação, via mídia particularmente, de uma cultura da não negociação, né? Sempre de destruição do oponente. Você vai pegar desde os desenhos animados, mais infantis que sejam, né? Sempre o conflito que existe, ele é resolvido pela destruição do oponente, né? Mesmo o herói, vilão, é uma coisa complicada isso, né? E isso vai criando na criança, na pessoa, a sensação de que eu só posso me afirmar como gente se eu destruir meu oponente, o outro é um adversário em potencial. Isso é muito ruim. Mas o adversário, no caso, pode ser o diferente. Exatamente, geralmente é diferente, né? Quer dizer, ele vai chegar ao diferente, a pessoa que não tem aquela mesma postura que ela tem, como algo negativo, como algo perigoso, que tem que ser destruído, né? Então isso é muito complicado, né? Isso é muito ruim, né? E na verdade a criança, ela expressa, isso é uma coisa que a gente não se percebe muitas vezes, né? Porque a gente é em casa, né? Então se o pai, a mãe, né, os irmãos são intolerantes, são preconceituosos, né? Desde ações mais explícitas, mas até mesmo coisas sutis, né? Palavras tipo baianada,
né, fez negrice e tal, fala isso no dia a dia, assim, a criança incorpora essas informações. Então, aí está uma coisa interessante. A gente ia fazer só duas perguntas, mas está uma coisa interessante, que é assim, os apelidos, as expressões. Sim. A gente está discutindo agora a questão da obra do Monteiro Lobato. Exatamente. E que tem realmente muito racismo. E assim, quando você conta essa história, dá para você colocar um limite dependendo da sua idade, depois ele vai conhecer. Sim, exatamente. Né? E eu fico com a sensação de que o racismo ficou muito baseado nessas expressões e nesses apelidos. Né? A gente, quando fala racismo, a referência que vem na nossa cabeça, então o negrinho, ou não sei o quê. Isso é racismo e ponto. Né? E me parece assim que, eu tenho a sensação também de que essas palavras parecem ser um pouco eternas. E acho que elas precisam muito mais de ressignificações do que de não ser ditas. Não, sem dúvida. Agora, depende muito como é que você trabalha isso, né? Então, por exemplo, se vamos imaginar o seguinte, você tá o pai, a mãe tá num carro no trânsito, né? Então vamos imaginar, tá uma fechada de alguém, no calor da discussão, ô seu negrinho. Tá? Porque, na verdade, Isso faz parte do cotidiano. Isso, esses episódios cotidianos, a gente pensa que não, mas a criança ela precisa prestar muita atenção nisso. Ela absorve isso. Né? Onde ela aprendeu isso? Aprendeu nesse dia a dia, que você não se percebeu. Ela tá atenta a isso. E aí, esse comportamento, a gente não se policia nisso. E a gente não se policia por quê? Porque a gente acha assim, como pai, nós sabemos tudo. A gente não faz uma reavaliação nossa como pai e como mãe. Né? Porque veja só, a gente faz parte de uma sociedade que ela é racista, que ela é machista, que ela é autoritária, etc. Né? E muitas vezes, inconscientemente, a gente reproduz isso. Né? Vamos pegar, por exemplo, a questão de gênero. Né? Porque o meu filho é machista? Olha, se você tem um filho homem, uma filha mulher, né? E você cria diferente. A filha vai aprender brinquedinho, vai aprender a cozinhar, e o filho vai pra rua, né? A mãe, ela vai pedir só pra filha para ajudar a lavar a louça, o filho não, mas tem essa postura. É claro que está formando duas crianças que estão sendo imbuídas já tem um papel. Machista. São papéis que estão sendo definidos. Né? Você não precisa falar assim, não, mulher é inferior, né? Não é falar isso. Mas é nessas posturas do dia a dia é que vai criando essa ideia. Né? Então você pegar assim, por exemplo, qualquer pai e mãe vai falar assim, não, imagine, eu não falo isso, porque todo mundo é igual, filho de Deus, tudo isso. Mas se na prática você tem essas situações em que você fala dessa forma a criança absorve isso. Né? E aí é complicado. É engraçado porque eu estou pensando agora de finalizar a nossa conversa. A última entrevista que eu fiz foi sobre a questão da maternidade consciente. E a cientista comentou que a forma de buscar uma maternidade consciente, ou seja, de se tornar pai, é buscar o autoconhecimento. Sim. E parece que também, para não ser racista, para ter uma infância sem racismo, a gente precisa de adultos... Não racistas. Mas de adultos que vá buscar esse autoconhecimento. Exatamente. Para que ele possa se policiar, porque não tem como se policiar se você não busca entender isso. Né? O maior problema que nós temos é o seguinte, o Brasil é um país que admite o racismo, não admite que é racismo. As pessoas não admitem que são racistas. Então esse é o problema. Tá? Então, todo mundo condena o racismo. Não, condena, é um absurdo e tal. Mas ninguém fala que é racista. Tá? É feio. Então, é feio e tal, né? Só que aí você vai perceber nessas coisas sutis. Né? De como você, por exemplo... acha estranho uma mulher negra, né, tá na rua, ela não é doméstica, não, ela é uma pessoa universitária, uma profissional, acha estranho, tá? Quando você percebe, por exemplo, nos meios de comunicação de massa, toda essa sexualização da mulher negra que aparece, é muito forte isso, da mulata, tudo isso, né? E isso vai chegando em casa. Então, se os pais não tiverem uma preocupação, não, quero formar um filho não racista, não, um filho que defende direitos humanos, um filho não machista, ele tem que estar atento e estar sempre questionando esse discurso para chegar no filho dele, em cada momento. Né? E isso não é fácil, porque veja só, claro, a criança, por exemplo, tem uma fase da vida dela, mais adolescente, um pouco mais adiante, né? Ela quer se enturmar, quer ter o pessoal dela e tal, né? E a tendência é as turmas se formarem a partir dessas referências preconceituosas, o bullying, uma coisa muito complicada, né? Então para ela ser aceita socialmente, ela acaba tendo esse comportamento. Né? E aí não tem jeito, vai ter que enfrentar isso. Tem que enfrentar, tem que estar atento, enfrentar, discutir com a criança. Né? Não é uma coisa tranquila isso. Né? Que é mais fácil deixar pra lá e pronto. Então eu recomendo a todas as mães a blogarem, porque eu acho que o blog é uma forma de você pensar alto. Sim. E colocar essas coisas para fora para que a gente possa se tornar mais consciente, né, de quem somos
e como transformar isso. É isso aí. Denis, muito obrigada. Imagine. Te agradeço do fundo do coração e a gente agora finaliza a nossa blogagem coletiva e vamos lutar por uma infância sem racismo. Legal.